Boa noite. Boa noite. Hoje eu estarei aqui, eu, Vânia Moreira. Tenho a honra de estar aqui no encontro com o artista, recebendo o poeta, o escritor, o ator Roberto das Flores. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente. Tá ansioso? Daqui a pouquinho ele vai estar aí. Mas antes, vamos de poesia. Vou ler um poema do meu livro, Amor Explícito, pra gente começar bem. Todo dia. Todo dia é dia de plantar sementes de amor, de estender a mão, oferecer uma flor, de matar de fome o rancor que assassina. Todo dia é dia de aceitar e pedir perdão. Entregar uma palavra amiga, de contar estrelas, ver o sol se pôr, de olhar nos olhos e ofertar sorrisos em taças de alegria, de colher flores em meio aos abrolhos, derrubar castelos de sonhos mortos e, quiçá, sonhar sonhos novos, cheios de poesia. Escrever longas cartas de amor ridículas, dançar no meio da rua, tomar banho de chuva, colocar ponto final, reticências ou vírgulas, confessar segredos para a lua, tomar. Todo dia é dia de ter fé na vida e de recomeçar, e de ter fé no homem e fé no que virá. Todo dia é dia de aprender e aprender a amar. O sol que nasceu hoje, amanhã também nascerá. Nascerá em dias de luta e em dias de paz. Sem porém e nem mas, nascerá. Todo dia é dia de plantar e colher a fruta. Todo dia é dia de fazer o que será. Bom, então vamos lá. Roberto das Flores. Roberto das Flores. Roberto das Flores nasceu em 25 de dezembro. Em Centenário do Sul, no Paraná. Começou a escrever aos 10 anos. A sua primeira obra foi um conto que foi publicado pela revista Sétimo Céu. Depois escreveu uma peça teatral, Os Vencidos. Aos 18 anos veio para Sorocaba. E aqui em Sorocaba fez teatro, foi diretor do grupo Âncora por 25 anos. Também fez exposições de poesias na Biblioteca Municipal de Sorocaba, no SENAC, no SESI, na Fundec, no Espaço Cultural do Arte, no Paço Municipal de Sorocaba e no Espaço dos Trabalhadores. Expôs seus versos também nas cidades de Alumínio, Salto, Mairinque e na Fundação Fontana Rosa, em Rosário, na Argentina. Lançou 7 livros, entre poemas, contos e romances. O mais recente, lançado semanas atrás, numa agradável noite de autógrafos, foi o Sob a Lua, com poemas em seu mais autêntico estilo visceral. E ele vem aqui falar com a gente, contar pra gente um pouquinho dessa sua trajetória, falar sobre o novo livro. Vamos chamar então agora
Roberto das Flores. Vou chamar ele aqui. Vamos lá. Seja bem-vindo ao nosso movimento Café com Poemas Sorocaba. É uma honra receber você aqui. Boa noite. Vamos conhecer quem é Roberto das Flores. Você começou a escrever criança, né? Sim. Eu quero saber o que foi que despertou em você esse dom. Olha, na verdade, eu costumo falar que eu descobri assim sem querer. Era um domingo e eu estava em casa, não tinha ninguém na casa. Aí eu liguei o rádio e ouvi uma história da Cinderela, aquela que perde o sapatinho, na escadaria do castelo, tal, ela perde o sapato. E eu fiquei encantado com aquela história, né? E aí eu falei para a moça que cuidava da gente, eu quero fazer isso. Ela falou, isso o quê? Ah, eu quero escrever essas coisas. Ela deu risada, né? Eu era criança, eu tinha 7 anos. Eu não sabia, nem estudar, eu estudava na época, né? Aí, beleza. Passado mais um período, eu comecei a estudar. E aí, no segundo ano primário ainda, eu escrevi uma história que falava que Dom Pedro I se apaixonou pela princesa Isabel. Tal, e aí eles libertam os escravos. Aí me chamaram, eu falei, olha, você não conhece a história, o Dom Pedro I nunca se apaixonou pela princesa Isabel. E aí foram contar a história para mim. Eu, tá, então não pode. Eu tinha escrito uma peça de teatro e a gente estava ensaiando. Eu só tinha 9 anos. Beleza, então não pode. Você já tinha escrito uma peça de teatro? Foi peça de teatro onde a princesa Isabel se apaixonou pelo Dom Pedro I, mas o Dom Pedro II tinha ciúme dela. Porque eu estava imaginando jovens, né? Eles todos jovens brigando pela mesma mulher. Não, isso não pode. Eles não são irmão, é pai e filho, né? E aí, tá, tudo bem. Então, era o dom se manifestando. Eu acho que foi um dom mesmo, né? E aí, tá. Mas meu pai morre nessa época. Meu pai morre e eu fiquei com a minha madrasta. Minha 10ª madrasta. Nossa, seu pai gostava de casar. Gostava. Tanto é que era 10 madrastas, 15 irmãs. Nossa. Aí, diante disso, né, diante desse fato, eu vou, e agora? Vou fazer o quê? Minha madrasta não queria ficar com filhos do meu pai. Quando ele morreu, ela entregou minhas irmãs para as madrastas. E eu não tinha mãe. Minha mãe já tinha morrido. Então ela me expulsou de casa, eu virei moleque de rua. E na hora de ser expulso de casa, ela disse, ó, você vai ser ladrão, você vai ser traficante, você vai ser viado, você vai ser tarado, você vai ser estuprador, você vai ser drogado, você vai viver na sarjeta, nunca vai passar de uma camisa. E eu ali diante dela, sem saber o que falar, disse para ela, bom, tia, eu vou, mas eu volto. E o dia que eu voltar vai ter banda de música. E a senhora vai estar na comissão de frente e vai me aplaudir de pé. Porque essas coisas que a senhora está falando, eu não vou ser. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que não era bom. Pela entonação da voz. Aí eu fui para a praça da cidade e ali eu olhei e falei, e agora? Aí vi um salão paroquial, fui para o salão paroquial e vivi nesse salão paroquial por 6 meses. E depois de 6 meses, eu consegui arrumar um emprego numa fazenda e onde eu fiquei até meus 18 anos. Mas um dia, trabalhando lá nesse lugar, eu pensei, se eu não vou ser aquilo que a dona Eugênia falou, eu vou ser o quê? Aí pensei, vou ser paleontólogo. Só que não tinha no Brasil. Então eu falei, então eu não vou ser paleontólogo. Eu quero ser alguma coisa, de preferência aqui em Centenário, que era a minha cidade. Então, não era paleontólogo. Então você, o quê? Fui pesquisar e aí falei, vou ser escritor. Eu já estava, nessa época eu estava já nos meus 10 anos, indo para os 11 anos, e eu então resolvi fazer um teste. Como estava meu conhecimento, que eu comecei a me preparar para isso. Ler tudo que aparecia pela frente.
gastava meu pagamento com livros e revistas, jornais antigos. Eu queria ler tudo. E aí, fazer um teste. Aí eu escrevi, e eu não sabia o que eu estava escrevendo. Eu escrevi um conto. Uma professora que tinha no sítio viu eu escrevendo na porteira. Numa porteira que tinha acabado de construir. Ela foi lá e copiou o que eu escrevi e mandou me chamar. Roberto, o que é isso aqui? Eu falei, deu rolo. Ela falou assim, foi você que escreveu? Foi. Por quê? Não, porque eu quis escrever. Aí eu falei, mas estão querendo saber quem foi, vai dar rolo? Ela falou, não deu, mas poderia ter dado. A porteira é nova. Você escreveu a porteira inteira. Aí ela falou, de onde você copiou isso? Eu não copiei, é da minha cabeça. Aí ela falou, então eu vou, na época da datilografar, né? Ela falou, eu vou datilografar, corrigir os erros de português e vou mandar para uma editora no Rio de Janeiro, que era a editora Bloch. E naquele trimestre, cada 3 meses, escolhi um conto que era o melhor conto do trimestre. E nós ganhamos com esse conto, né? Que era Os Vencidos. E aí, então, o concurso falava, conte um conto e ganhe um conto. Era um cruzeiro, né? Era 1.000 cruzeiros, no caso. E aí, o que eu ia fazer com 1.000 cruzeiros? Eu morava numa fazenda de banana. Por incrível que pareça, eu comprei uma carroça de banana para dar para a mulher do meu patrão, que ela queria fazer doce e o marido não queria ir buscar banana para ela. Mas começou por acaso. Legal. Agora, assim, começou por acaso, foi pela vida fora, mas, assim, você começou escrevendo conto, né? Você não tinha ainda escrito poesia. Você começou com conto. Eu nem estudo direito eu tinha. Eu só tinha estudado até a 5ª série. Eu só tinha estudado... Geralmente, todo mundo assim que começa a escrever cedo, começa na escola, né? Começa na escola por influência, né? Porque gosta da língua portuguesa, geralmente não tem muita afinidade com matemática, então sempre começa, né? Então, agora, depois você escreveu poemas, tal. E o que você gosta mais? O que você gosta mais de escrever? Você gosta mais da prosa ou você gosta mais do verso? Olha, eu continuo seguindo o meu instinto. Eu escrevo mais, hoje, eu escrevo mais poesia. Mas não foi sempre assim. Teve um período que eu escrevia muita peça de teatro. Depois, eu comecei a escrever crônica, contos. Tanto é que o meu primeiro livro foi de contos. Comecei a escrever contos. Depois eu comecei a fazer... Eu sou da época da fotonovela. Havia aqui em Sorocaba uma produtora chamada MG Santos. Ela me convidou para escrever fotonovela para ela. Aí eu comecei a escrever, só que a primeira fotonovela, as 3 primeiras fotonovelas, ela colocou no meu nome. Mas depois ela começou a publicar, ela tirava o título, colocava um outro título e falava que foi ela que escreveu. Aí um dia... Roubando suas fotonovelas, né? Sim, aí um amigo meu me contou, falou, Roberto, dá uma olhadinha. Às vezes, quando ela tinha um monte de fotografias aleatórias, ela levava para mim e falava assim, dá para salvar? Aí eu pegava, ficava numa escada, um caderno na mão, e eu falava assim, vai colocando as fotografias. Ela enchia a mesa de fotografia, falava, e aí eu ia escrevendo e ia falando, essa. Eu só vi várias fotografias perdidas. Ela tirou aleatório, né? E eu pegava e pedia para ela, ela pedia para mim salvar, e eu salvei várias vezes. Mas aí ela achou que ela vendia a 550 cada fotonovela. Ela me dava 5 cruzeiros da época do cruzeiro, né? Então ela dava 5 cruzeiros para mim. 5 cruzeiros, eu achei que eu ia ficar rico, porque o salário mínimo na época era 25 cruzeiros. Eu escrevia 5 histórias na noite, eu trabalhava à noite, no meu trabalho eu escrevia 5 histórias.
Então eu estava, eu vou enricar, né? Eu estava acreditando que eu ia enricar. Só que quando ela viu que eu ia ganhar muito, ela começou a me roubar o único 5 cruzeiros que ela estava dando. Aí, ao ela querer muito, ela acabou me perdendo, porque eu descobri e parei de escrever. Aí foi quando eu virei escrever poesia. Então, para mim, foi bom. É, é incrível, né? Como tem gente que gosta de tirar proveito dos outros. É que é aquela história, né? Impressionante. Quem muito quer, nada tem, né? É, Ela achou pois é. que dando 5 cruzeiros para mim, eu estava me dando muito bem. Eu também achei, né? Porque como eu trabalhava à noite, eu falava, bom, para não dormir, eu vou escrever, eu não posso dormir, eu tenho que Uhum. escrever, eu tenho que me manter acordado. Então eu falei, vou escrever. E aí eu pegava, começava a escrever. E aí no final de semana eu ia visitar ela, eu levava 10 histórias, essa da semana, olha, eu escrevi 10 histórias essa semana. Aí eu entregava para ela. Aí um dia um amigo meu falou, ó, Roberto, ela tá te roubando. Eu não quero pôr você contra ela, mas dá uma olhadinha na gaveta. Aí tinha várias revistas publicadas, várias histórias publicadas, e ela tinha na revista Grande Hotel, Carinho, né? Tinha várias histórias minhas publicadas, mas no nome dela e com outro título. Aí eu falei para ela, você está mudando o título das minhas histórias? Ela, Roberta, a editora não quer mais que seja uma pessoa anônima, tem que ser alguém conhecido. Mas você não é conhecida também. E era mentira. Ela, na verdade, ela estava querendo se dar bem. Ela queria se dar bem, né? Tirar vantagem mesmo. Sim. É, Roberto, assim, sobre tema, sobre o que você gosta de escrever? Sobre que assunto? O que mais Ó, que assuntos de eu gosto muito de falar do amor, mas o amor e a dor, ele está lado a lado. Eu falo que separa o amor da dor é o fio de uma navalha. O amor e o ódio, eles estão juntos, né? O amor para virar ódio é um estalo. A alegria para virar uma tristeza também é um estalo. Então eu gosto muito de falar dessa ambiguidade que é você buscar a felicidade e em vez dela você encontra a tristeza. Ah, você quer ser feliz e encontra a dor. Você não lutou para ser infeliz, você lutou para ser feliz. O que está acontecendo? Eu gosto de falar disso. Eu gosto de falar dessas coisas assim, do amor e da dor. linha tênue? A Jane Sim, Arruda está dizendo aqui, a linha é tênue, é mesmo. É, ela é, ela é frágil, é numa delicada, fração, né? Porque eu acredito, na época até meus amigos ficavam bravos comigo. Eu falava para eles que o amor é transcendental. Eu falava, mas o que é um amor transcendental? Ele transcende o corpo, ele transcende a alma. É para você, eu acredito que Deus te fez para ser feliz hoje, até a eternidade. Quando fala assim, mas se fosse assim não havia separação. Olha, é porque as pessoas têm uma pressa de ser feliz e acaba atropelando as coisas. Nasceu, a Vânia nasceu para ser feliz. O que vai fazer ela ser feliz ou não? A pressa de ser feliz, ela atropelar as situações, ela passa por cima de alguma fase e aí ela acaba sendo infeliz lá na frente. Então, para ela ser feliz, ela tem que ponderar, pensar. Nem sempre o sorriso, o que a pessoa fala é real. As pessoas mentem muito. Essa história que os olhos é janela da alma é verdade. Os olhos é janela da alma. Porém, tem gente que vem com as persianas e você não percebe. As persianas baixadas e você não percebe, né? Então, nessa ânsia de ser feliz, tem que tomar muito cuidado. é, e como eu publiquei um vídeo ontem, antes de ontem, falando sobre a coragem, né? Para ser feliz, também precisa de coragem, né? Porque a gente, às vezes, para você. A gente corre risco e para correr risco, né? A gente é uma
é um tiro, às vezes é um tiro no escuro, você tem que arriscar. E aí eu acho É que é que, melhor a gente arriscar, tentar, do que ficar pensando, né? Ah, se eu tivesse, né? se, Então, não, precisa de coragem para ser feliz, precisa de muita coragem. só que a gente costuma deixar assim, para mim ser feliz, eu coloco na mão da outra pessoa. Não, tá É, errado. a Você felicidade não está pode na pôr mão da gente. Não, não né? adianta que a gente é que é responsável pela felicidade da gente. Não adianta querer que o outro faça você feliz. Então, se você vê os títulos dos meus livros, por exemplo, Nas Garras do Destino. Quer dizer, joguei no destino a culpa de alguns desencontros, né? Na época. Depois veio que só eu amei. Assumia, não, tá bom. Deu errado porque só eu amei. Mas já que só eu amei, volte para mim, então. Aí veio o terceiro livro, que era o Volte para mim. Né? Aí eu fiz um romance, O Bendito Entre as Mulheres. Né? E é baseado em fatos reais, é baseado nos amores tortos do meu pai. Né? E logo em seguida eu vim com Anjo Perverso, que é outro livro de poesia. Né? Mas estava muito dramático, estava muito. E eu, nossa, exagerei, ficou muito dramático. E tá bom. Estava me preparando para lançar um outro livro, eu queria que viesse outro romance, que seria Almas em Conflito. Mas quando chegou na hora de escolher, eu vou muito assim, pelo toque, né? E eu olhei e falei, não, vou de poesia de novo. E vim com Sobre a Lua. Sobre a Lua, ele está totalmente diferente do Anjo Perverso. Ele está doce, ele não está aqueles poemas pesados, falando muito dos desamores. Porque no Anjo Perverso, você dá uma chacoalhadinha nele e cai lágrima, né? Eu falo assim que ele está muito romântico, muito lírico. Então, você dá uma chacoalhada nele, ele começa a cair lágrima. Porque está muito, 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 né? Aí eu, pá. O Então, Sob a Lua, Sobre a Lua, não, já está leve. Tem poesias engraçadas, tem poesia cômica. Uma senhora, eu gosto muito de pegar os depoimentos das pessoas que leram, né? Uma senhora que leu, ela chegou em mim e falou: esse final de semana eu lembrei de você. Eu estava lembrando de você e ri muito. Eu, por quê? Ela falou: eu estava lendo seu livro. Eu estava lendo seu livro e eu lembrava de você e ria. Aí eu não sou engraçado, né? Eu pensei, eu não sou engraçado. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Aí ela falou assim, não, é que a sua poesia. Eu falei que ela tinha uma poesia que era muito engraçada. Poesia engraçada. Não sei lá. Aí eu falei, não, tem uma que eu brinco, né? Né? Aí eu falei para ela que cheguei um dia, eu fiz uma brincadeira com ela. Cheguei na casa dela, vi ela bêbada. Aí eu fui escrevi Maria Carraspana, um poema chamado Maria Carraspana, que fala da mulher que se embriagou e chegou na praça da cidade. Ela estava tão bêbada que ela batia palma, ela fazia graça, né? E aí ela cai e ela acha que está sendo beijado por Morfeu, mas é um cachorro que lambe a boca dela. De tão bêbada que ela tá. Ela fala que ela ficou louca. Ela caiu e o cachorro começou a lamber a boca e ela estava beijando a boca de um semideus, né? Então, aí eu achei, essa é engraçada. Então, eu falei, mas sabe qual poesia? E ela falou, Saudade. Não, Saudade. Eu pensei, não lembro dela, mas chegando em casa eu vou dar uma olhada. Peguei o livro e fui olhar. Saudade não tinha nada a ver. Não era cômica. Mas aí eu respeito o autor. Ela conseguiu achar poesia, ela conseguiu achar graça numa poesia de romântica. Eu achei, tá bom, né? Como a poesia chega em cada um que lê, é uma coisa muito particular, né? Quer dizer, eu costumo dizer, você escreve alguma coisa sentindo determinada por determinado motivo. Mas aí quando o livro, a poesia
vai para a mão de alguém, né? A interpretação daquilo é dela, né? Então, a mesma poesia chega nas pessoas de forma diferente, né? Porque Forma cada um é diferente. cada um está num momento, cada um está com um sentimento, então é uma coisa bem particular. Então, quando eu estava muito assim escrevendo, eu estava muito escrevendo peça de teatro e eu escrevi uma peça que chama Quem Vê Cara Não Vê. Era uma tragédia. Era uma peça que falava da AIDS, na época que a AIDS estava matando muito. É uma peça bem que eu falo. Eu gosto muito de usar ela para educar, o teatro para educar. Então, a minha peça era educativa. Eu estava falando como transmite AIDS, como se evita a AIDS. A peça era sobre isso. E aí, nós estávamos apresentando a peça num festival. Depois de 2 anos de sucesso da peça, a gente foi para um festival. Tinha um camarada que ele só abria e fechava a cortina, ele não entrava em cena. Então ele não tinha figurino para ele. Tinha uma cena no final, quando o cara morre com o vírus. Então entra um monte de pessoas estranhas, não importa quem são as pessoas, então eu coloquei uma meia calça no rosto. Ela estava de camisa preta, calça preta, luva preta, sapato preto, e ela entra, você não vê o rosto dela. E esse camarada me entra com uma camisa toda florada, parecia que estava no baile do Havaí, uma camisa vermelha toda florada. Quando eu vi ele em cena, eu falei, eu vou matar esse cara, eu vou matar ele. Estamos num festival, a turma vai achar que foi como que eu vou falar? Ah, o contra-regra entrou. Bom, era um festival, depois ia ter debate. Chegou no debate e eu já fiquei pensando, Roberto, põe a cabeça para funcionar, porque você vai ser questionado sobre o que aconteceu. Ele veio e falou, Roberto, a Cecília, que era uma menina que ajudava, falou que se você chamar a atenção dela, ela vai me matar. Eu falei, não, calma, não é para tanto. E aí eu desci, fui pro meio do povão. Veio um cara, me abraçou e falou assim, mas que sacada de mestre você teve, hein? Colocando o pai com roupas normais, onde todo mundo não aparecia o rosto, e ele aparece o rosto. Ele ficou bem atrás do cara na hora da morte, né? Ele é o primeiro que pega o cara quando ele cai. Esses caras de preto ia levar ele, né? E aí ele foi e abraçou o cara, depois deitou ele na mão dos outros, e eles foram levando. Aí o cara deu a resposta para mim que eu não tinha. Aí eu fiquei quieto, não falei nada para ele. Eu falei, você viu isso aí? Como que eu não pensei nisso? Eu pensei, né? Como eu não pensei nisso? Legal, vou até adaptar isso da agora para frente. E aí ficou a Isabel de Lisandra, que era o júri, né? Ela veio falar comigo e falou, Roberto, fala para mim, quem era aquele cara? Aí eu, cara, o júri está me questionando. Olha, ele é o pai. Ela falou, uau! Só que você devia ter posto uma fala para ele, pelo menos uma fala. E eu falei, vou pensar no futuro. E aí aceitei o comentário dela, né? Mas, na verdade, aquele cara que estava assistindo interpretou que ele seria e ela também tinha achado que era. Então, dali para frente, eu comecei a respeitar que o leitor, ou seu telespectador, sei lá quem, ele tem o direito de ter a interpretação que ele quiser. Você não deve tirar dele esse direito que ele tem, porque ele pode estar dando uma solução para você que você não pensou. Falar, eu fiz isso, mas não sei por que fiz. Ele vem e traz, olha, isso aqui eu tenho, que é isso aqui, é isso aqui, isso aqui, né? Então ele acaba dando a solução para você que você não tinha. Pois é. Roberto, agora eu queria saber de você, assim, como que funciona o seu processo de criação? Como é que você espera a inspiração aparecer? Ou Eu você já senta e escreve, ou você ouve alguma coisa e você começa a desenvolver? Como que funciona? Olha, eu acredito que eu vivo um processo de criação 24 horas por dia.
eu não sei o que eu vou escrever. Até eu até vinha eu fazer a primeira frase. Eu tô com vontade. Antigamente, eu esperava a inspiração. Tem a inspiração. Aí eu li um escritor norte-americano que diz assim, ó, não existe isso de você ficar esperando a inspiração. Então, às vezes eu escrevia, de repente dava um branco e eu ficava 6 meses, 8 meses sem escrever uma frase. De repente vinha aquela onda de novo. Então, é assim, a inspiração ela existe sim. Não, não é fantasia, não. Ela existe. Só que quando ela chegar, Vânia, ela tem que encontrar você trabalhando. Ou seja, gostando ou não gostando, você deve escrever todos os dias. Independente se você vai gostar de você estar escrevendo ou não. Você pode, terminou no final, todo dia eu vou escrever meia hora, todo dia eu vou escrever 1 hora. E aí você não está com vontade de escrever. Você escreve e depois você lê e fala, não gostei do que eu escrevi. Tudo bem. Um direito seu. Guarda, não joga, guarda. Porque amanhã você vai ler e fala, nossa, isso aqui é inteligente. Vou trabalhar isso aqui e vou transformar numa poesia, numa crônica, né? Então, eu escrevo todo dia, eu sento na frente do computador e faço. Só que, como eu tenho aquela parte que eu falei para você, que é a parte da dor, lá do passado, da infância, eu vou para lá. Quando eu estou sem inspiração, eu vou para lá. E começo a lembrar minha madrasta me expulsando de casa, a morte do meu pai, a morte da minha mãe. Todo esse sofrimento, ele me ajuda a escrever. Mas aí fica dramático. Por isso que eu sou um escritor mais dramático do que, né? Porque fala assim, você é mais dramático do que romântico, você é triste, tem uns poemas seu que é muito triste. Tá, eu concordo. E tem poemas que foi escrito num momento em que eu estava bem down, bem. Então você não fala de você, mas você fala de sentimento. E o que você está passando naquele momento de dor é um sentimento que você já viveu e você agora está jogando para fora em textos, né? E aí, então, o meu processo para escrever é assim: eu escrevo todo dia, não tenho uma noção do que eu vou escrever. Vai ser crônica, vai ser conto, vai ser. Eu gosto do romance, porque o romance, quando eu termino um romance, eu gosto de escrever, porque quando eu escrevo, ele me sacia. Eu tenho uma sede de escrever todo dia. Essa gana, ela não morre. Então eu escrevo um poema, 2, 3 no dia e não mata a minha vontade de escrever. Agora, se eu escrever um conto, eu fico 20, 30 dias sem escrever uma linha. Um conto, se eu escrever um conto. Agora, quando o processo de criação do romance, os 2 romances que eu fiz até agora, eu gastei 3 meses escrevendo. Mas é uma febre, porque assim, eu escrevo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí quando eu termino, eu estou acabado. Não. Estou seco, não tenho vontade de escrever nada. Aí vai 1 mês, 2 meses. Aí no terceiro mês começa a surgir uma frasezinha, de repente escapa um poema, de repente uma crônica, e aí volta tudo de novo. Mas eu gosto, eu gosto. Eu admiro quem escreve romance. Eu não sei se eu teria paciência para escrever romance. Não, você Porque é tem. uma Quando coisa vir, muito você tem. longa. Eu não sei se O eu o escreveria um romance romance. é tão gostoso quando você está escrevendo que você escreve todo dia e todo dia você quer escrever. É que você tem um encontro com você mesmo na hora de escrever. Hoje você chegou do trabalho, toma banho, principalmente você que é mulher, tem algumas fazeres da casa, você vai, termina, e aí você fala, agora eu vou me encontrar comigo. Agora eu vou escrever um pouquinho. E esse escrever um Escrevo, pouquinho, escrevo todo e esse, dia. esse Escrevo todo dia, mas ah, romance é uma coisa que é muito demorada. E eu gosto de escrever e já ver pronto. O não, mas é romance vai levar gostoso. meses até desenrolar a história e tal. Então, Roberto, vamos falar do seu livro novo, Sob a Lua. Os poemas do livro Sob a Lua, eles foram escritos para o livro ou
ou são poemas que você já tinha e você fez um apanhado? Todos os livros, Vânia, eu escrevo para o livro. Por exemplo, eu terminei agora O Céu dos Escolhidos. Só que agora que terminou, eu acho que esse título não é bom para aquele livro. Então eu estou pensando que título vai ser. Agora, porque o título é como o nome de um filho. Você escolhe, depois que você coloca, você não consegue imaginar aquele filho. A menina chama Maria. É tão simples esse nome, mas você não consegue ver ela com outros olhos. Ela é Maria para você, né? Então, meu filho, antes de nascer, eu li uma história chamada O Terceiro Pecado. E no Terceiro Pecado, o anjo da morte chamava Alex. E eu me apaixonei pelo nome. Eu tinha 12 anos, Vânia. E eu falei, quando eu casar, vou ter um filho, meu primeiro filho vai ser um homem, vai chamar Alex. Profetizei. Pus na cabeça, vai chamar. Cara, daí pra frente eu comecei a trabalhar. Assim, quando eu namorava, eu não namorei, eu nunca namorei por namorar. Eu namorei pra casar. Então, aí eu queria uma mulher que não tivesse vícios, tal, mas porque eu já pensava em casar. Mas eu não pedia para parar. A menina bebia. Eu não falava para ela, para de beber. Não é para ser minha esposa. Bom, a outra fumava. Não vou pedir para ela parar de fumar. Eu só simplesmente não vou namorar ela. Aí um dia encontrei uma caipirinha, né? É essa que eu vou casar. E aí veio o filho chamar. Aí eu pus o nome. Falei para ela, vou ter um filho, vai ser homem. E ela concordou que o filho seria homem. Então, quando o filho homem veio, a gente colocou o nome nele de Alex, né? Então, é bom isso, né? Quando você planeja o seu futuro, você prepara o seu futuro. Isso é muito bom. Eu queria falar agora de um assim, que você contasse como que foi para você o processo até você publicar o livro, editora, tal. Como é que foi esses passos? Foi difícil? Foi... Eu vou... Vânia, repete para mim que as crianças estavam falando, eu não ouvi. Como é que foi? Como é que foi para você publicar? Porque tem muita gente que escreve, tem a dificuldade para publicar o livro, porque vamos falar, a verdade não é barato, né? E não é fácil. Então, como que é assim para um escritor que está começando, que tal? Como que foi para você publicar o livro? Foi difícil? Qual foram os passos? Como que foi? Como foi a sua experiência? Tá. Vânia, então, como eu falei para você, eu comecei a escrever cedo e desde sempre eu queria ter meu livro. Só que eu era o Roberto das Flores, boia fria, eu era o Roberto das Flores, o peão de empresa. Quando eu vim para Sorocaba com 18 anos, eu vim achando que eu ia ser, eu vim com um caderno, que até hoje é caderno ainda, o romance está no caderno, e eu vim achando que eu ia levar aquele caderno numa editora, e a editora ia digitar, eu seria então descoberto a estrela da literatura, né? Eu seria eu vou ser bem pretensioso aqui. Eu achava que eu ia ser o Jorge Amado, né? Eu ia ser o Jorge Amado. Você foi fundo agora. Eu fui buscar lá, eu fui buscar meu ídolo, né? Aí, beleza. Eu achava eu vou ser, a turma vai me levar para escrever novela, vai, beleza. Aí eu cheguei em São Paulo e descobri que o mundo não era azul como eu imaginei. Mas, Roberto, se é para sonhar, vamos sonhar alto, né? Na verdade, eu sou assim. É para sonhar, vamos sonhar com categoria. Aí, lá no Paraná, eu escrevi uma carta para o Silvio Santos e o Silvio Santos leu minha carta no programa dele. E havia um programa, ele trabalhava com o Globo, e havia um programa dele que ele revelava ator.
eu era um dos atordoados lá do Paraná, que achava que era um bom ator, né? Eu fazia minha espécie de teatro, eu dirigia, eu atuava. E aí eu vim. Ele era na Vila Guilherme na época. E eu falei, eu ia para Vila Guilherme. Quando eu cheguei na Estação da Luz, eu fui roubado. Eu nunca cheguei a Vila Guilherme até hoje. Eu não conheço a Vila Guilherme até hoje. E aí eu não consegui ir para Vila Guilherme. E eu fiquei andando por São Paulo, e aí voltei para o Paraná, trabalhei. Então não foi fácil, não foi assim, né? Mas para você ver que eu sonhava muito. Aí eu voltei de novo, porque não ia ser um ladrãozinho qualquer que ia roubar meu sonho, não, velho. E eu voltei, e aí fui trabalhar no mapping, e um dia fui na editora, cheguei com aquele caderno na mão, a secretária perguntou, eu fui na editora 3, que era na Paulista. Aí quando eu cheguei, eu sou de uma cidadezinha de 15 mil habitantes. Olha a pretensão. Quero ser escritor. Saí lá de onde Judas perdeu a meia, né? E a bota, o sapato ele perdeu bem antes, né? Onde Judas perdeu as botas, foi bem antes. E ele perdeu lá onde eu morava. Aí eu vim, a menina olhou, a menina acho que ficou com dó de mim. Ela falou, você faz o quê? Ah, eu trabalho no MAP, mas lá no Paraná, você fazia o quê? Ah, eu era boia fria, eu trabalhava na roça e tal. Ela falou, então volta. Volta para a roça. Eu entendi, mas não aceitei. Falei, não, eu vou. Essa menina vai ouvir falar meu nome. Ela vai ouvir falar meu nome. E eu continuei escrevendo. Mas eu sou da época da máquina de escrever, comprei uma maquininha de escrever, comecei a datilografar e tal. Ó, isso foi em 76. Em 84, eu trabalhava na CBA. Porque há um lado meu que é sonho, mas há um lado que é razão. Então é realidade. Então eu falo assim, eu sou feijão e sonho. Se um lado eu sonho, o outro eu tenho que trabalhar porque eu tenho que comer. E eu tenho família, eu tenho filhos. Eu preciso cuidar deles. Minha família não pode sofrer por causa do meu sonho. Muitas vezes eu chorei e falei, Senhor, por que eu sou tão sonhador? Tira esse sonho de mim, mas era maior que eu. Esse sonho me impulsionava a lutar. Então, mas eu continuava escrevendo. Vai publicar? Quando? Não sei, mas vou. Aí eu comecei a mandar para as editoras. Meu sonho é que uma editora lesse meu trabalho e gostasse e me chamasse. Eles falavam, não, olha, seu livro não foi aceito pela diretoria, mas podemos publicar seu livro, você paga tanto. Então foi onde eu descobri o livro por demanda. Mas eu não queria livro por demanda. Não, eu quero o livro e vou continuar. E continuei escrevendo. Um ano, em 2000... Não. Em 92, o sindicato de alumínio falou que ia fazer o livro para mim. Ó, vou contar aqui uma grande safadeza que aconteceu comigo. Aí ele falou, ó, vamos fazer o livro para você. E eu fiquei esperando, e o livro não ia fazer. Só que não falava para mim que não ia fazer, eu ia lá todo dia. Um dia um cara falou, Roberto, por que você vai no sindicato todo dia? Eu falei, porque o sindicato vai fazer meu livro. Quanto ficaria para fazer seu livro? Aí eu falei, 2.000 cruzeiros. Isso era 92, no ano de 92 já. Aí ele foi e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu te dou metade do valor. Eu falei, não adianta, porque eu não vou ter outra metade para pagar. Então não quero. Esse cara era um encarregado da empresa. Pois ele juntou os amigos e me deu 2.000 cruzeiros. Eu fui correndo no sindicato e entreguei o dinheiro. Mas nem para pegar uma promissória, para pegar um papel que o cara, um recibo. Não. Eu confiei, eu deixei. E aí eu fui roubado. Depois de 9 meses eu descobri que... Uma gestação, né? Depois de uma gestação eu descobri que o cara não ia fazer o livro. Estavam me enrolando e já tinha gastado o dinheiro e não ia fazer. Aí eu falei, tá bom, vou de novo, né? E aí eu fui lá, procurei por ele e falei para ele que... procurei o Morelli e falei, Morelli, eles me roubaram. Ele olhou bem na minha cara e falou, ó, quando você quiser esmola, peça a esmola. Você pediu, queria publicar seu livro. Eu comprei um pedaço do seu sonho. Eu quero o livro publicado.
Aí eu vim aqui para Sorocaba, esse tempo atrás eu escrevi na Flauve essa história. O Valdeci Alves, ele é da Flaus. O Valdeci Alves morava em Sorocaba. Ele é de Senador Pompeu, no Ceará. Ele morava em Sorocaba e eu procurei por ele, ele era advogado, falei, fui roubado e tal. Ele falou, você quer processar ele? Eu falei, não, porque não tem como provar. Mas eu queria que você tenha uma gráfica, você fizesse o livro para mim. Ele olhou na minha cara e falou, Roberto, o livro não é assim, você não vende da noite pro dia. Eu falei, mas o meu eu vou vender. Ele falou, quanto você quer fazer? Eu falei, quero fazer 500. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer os 500, você vai pagando e eu vou te dando os livros, né? Eu falei, tá bom. Mas eu prometi que eu venderia os livros. Vânia, o livro foi o primeiro livro de contos, o Nas Garras do Destino. Eu comecei a lançar, eu lancei às 9 horas na escadaria da igreja. E aí, a maneira que eu fui, o lançamento começou, uns amigos meus ficavam batendo zabumba na frente da igreja. Na verdade, parecia um ritual pagão. Fumou uma carranca, coloquei uma vela na cabeça da carranca, em cima da cabeça, a carranca é uma cabeça, né? E aí cheio de fitas vermelhas, parecia uns espaços. E a gente e as meninas dançando, os caras dançando, enchia de gente, aí eles agachavam, e eu ficava de pé na escada e falava, olha, eu estou lançando um livro, meu sonho é ser escritor, eu estou lançando meu primeiro livro, e ao preço de custo, a 1 cruzeiro na época, né? Ao preço de custo, e eu conto com vocês. E eu vendi, Vânia, das 9 horas até a 1 hora da tarde, eu vendi 470 livros. Eu considero que fui o primeiro, acho que talvez o único, ousado a vender em praça pública. Claro que era preço de banana, mas vender 400 e poucos livros, velho. Aí eu fui capa do Mais Cruzeiro, fui capa do Jornal de Mairipe, né? Queriam saber como que foi e tal, mas foi muito bom. E eu amo isso. Essa história de peregrinação, mas a pergunta era, como é para lançar um livro? Então, não estava sendo fácil. Você viu aí que não estava sendo fácil. Aí eu comecei assim, eu peguei um caderno, eu fiz um livro de ouro. O que era o livro de ouro? Era um caderno de anotação, aquele caderno de capa preta, você compra numa papelaria. Você dizia assim, livro de ouro. Aí eu chegava em você, que é a minha amiga, e dizia, Vânia, compra um livro meu? Compra. Não queria seu dinheiro agora. Eu escrevia, Vânia, compra um livro, né? Vânia Moreira, um livro. Ah, vamos lá, Carlos, você compra um livro meu? Compra um livro seu. Carlos, compra um livro. Aí, de repente, eu vi, eu tenho 1000 livros vendidos. Tudo bem, alguns desses aqui, não chegar na hora, vai sair fora, não vai querer o livro. Mas é 1000, eu não vou perder tudo isso. Outros vão ficar, um pelo outro, vão perder. Vão dizer que metade não vai querer, mas a outra metade vai. E aí eu tive a ousadia de fazer o livro, mas eu nem precisei do meu livro ATA. Na frente da escadaria, eu vendi 300 e poucos livros, e aí eu entrei em contato com as pessoas do livro ATA, e eles falaram, segura o livro que eu vou pegar segunda-feira. Então, eu vendi todos os livros naquele dia. Então, aí eu fiz a segunda edição, a terceira edição, e aí, mas aí tinha assim, se eu vivo, eu tenho a cabeça no mundo da lua, minha esposa tem os 2 pés cravados no chão. Se eu sonho, ela tem ódio de sonhar. Eu não tenho preguiça de sonhar. Né? E aí eu fui e falei para ela, no meu segundo livro, que era o Só Eu Amei, ia ser capa colorida. O primeiro foi 50 páginas só, esse ia ser 100 páginas. Falei para ela, olha, esse livro agora vai vir com capa colorida, vai vir, deixa eu ver, tá aqui, ó. É esse aqui, ó. É esse livro aqui. Aí eu falei para ele, vai vir com capa colorida, vai vir, e eu vou pôr a Bruna, minha filha mais velha, das mulheres, né? Eu vou pôr ela na capa. Ela olhou bem para mim e falou, grande bosta.
que nós comeu do seu livro? Realmente, eu tinha vendido 2.000 livros e não sobrou um dinheiro para uma bala para mim, ao contrário. Eu até perdi, né? Que é, as pessoas, uma coisa que as pessoas têm que ter dó de nós, escritores, é que as pessoas querem o livro seu de presente. Como se ele não custasse nada para fazer. É tão difícil. Não é fácil. E as pessoas não dão o devido valor. E quem deveria começar dando valor para nós é as pessoas que conhecem a nossa saga, conhecem a nossa luta. Então, já muitas vezes pessoas perguntam para mim, e aí, Roberto, você não vai cair na real? Isso não é para você, não. Isso é para qualquer um, Vânia, não é para mim, não. É para você, é para outros. Você sabe que a gente conhece um monte de pessoas sonhadoras como nós. O sonho é para todo mundo e todo mundo tem o direito de realizar ele. Então eu sou assim, eu acredito que o céu nasceu. Eu não sou iludido, não. Eu digo assim, o sol nasceu para todos. Eu não tenho dúvida. Mas a sombra é só para alguns. Eu quero meu lugar na sombra, eu não quero meu lugar no sol. O sol já é meu. Assim, como você estava dizendo que as pessoas querem de presente, o livro de presente, é que eu estava comentando essa semana que as pessoas não têm a visão de que o escritor, que o artista, que ser escritor, que ser artista, não é um passatempo, não é um. Tem que se valorizar como uma atividade geradora de renda, como uma profissão que o artista, o escritor, alguns sim, mas muitos é um trabalho, levar a sério, não porque as pessoas levam como é um hobby, é um passatempo. Não é um passatempo, é um ganha-pão, entendeu? Então, hoje pode ser o nosso hobby. Hoje, para nós, não estamos vivendo dele, é um hobby sim. Mas até não dá para viver. Não dá para viver. Você tem que ter uma atividade para você pagar suas contas. Sim. Mas se tivesse uma outra visão em volta disso, sabe? Se as pessoas consumissem mais, se fosse mais incentivado isso, se fosse porque as pessoas não levam para esse lado, não levam a sério. Se fosse mais valorizado, né? Valorizado. Se fosse mais valorizado, assim, eu acho que tem, que nem aqui, né? Vamos falar da cidade. Tem que divulgar o artista local, tem que mostrar o artista local, porque tem muito talento aqui. E tem que ser mostrado, tem que ser valorizado, tem que, sabe, tem que mudar a visão em cima do trabalho artístico, entendeu? Então, porque quando eu criei o... Pode ser, a arte pode gerar renda, sim. Sim. Mas quando eu criei o Sarau Literário, foi exatamente para divulgar essas pessoas que têm o dom, eu ia pedir querem um espaço. Você falar sobre o sarau. Então, eu ia pedir agora para você falar sobre o sarau. Fala para gente sobre o sarau. Falar sobre o sarau? Então, o sarau foi o seguinte: no primeiro livro, eu não sabia como fazer um lançamento. Aí eu criei um sarau. Fiz o sarau e fiz o lançamento. O primeiro sarau foi no lançamento do primeiro livro. Não no lançamento, o lançamento foi na praça. Na segunda edição, eu quis fazer uma noite de autógrafo em alumínio. E aí eu levei um grupo para fazer o sarau lá. Aí fizemos o sarau no SESI de lá, na escola do SESI. E aí fiz uma noite de autógrafo lá. Depois eu peguei o mesmo grupo e fiz uma noite na biblioteca. E era na biblioteca, não,
na oficina Grande Otelo, que é no Fórum Velho. A outra noite de autógrafo foi lá. E aí eu comecei a fazer o sarau. E eu me apaixonei pelo sarau. Aí, quando o livro, parei de falar do livro, mas eu continuei com o sarau. O sarau era um jeito de manter o processo criativo. Eu vou manter o processo criativo do sarau, né? E o sarau começou sendo uma vez ao ano, depois 2 vezes ao ano, e hoje ele é 6 vezes ao ano. Hoje ele tem um endereço, né, que é no Espaço Cultural do Arte, mas eu fiz do SESI, eu viajei. Foi bom que eu viajei em vários lugares. E eu não fico esperando ninguém vir trazer de bandeja, não, porque eu sei que não vai trazer mesmo, né? Então eu vou, eu brigo por espaço, eu brigo para divulgar o poeta. Então eu tento fazer com que a arte vai. E por que eu escolhi periferia, né? Ah, mas por que você não fez isso no centro, perto da faculdade? Você não pediu o salão nobre da faculdade para fazer? Não, porque lá a arte já está. Lá a arte vai. A arte vai no grande centro. Ela está no grande centro. Ela não está na periferia. Então, fazer na Maria Eugênia, eu fui fazer na escola do Maria Eugênia, por quê? Porque lá estava cheio de alunos vendendo droga na frente da escola. E eu achava assim, cada um que entrar para o processo criativo e começar a escrever, ele não vai se envolver com droga. Ele não vai se envolver com coisa ruim. Então ele vai estar mostrando o talento dele e tal, ele vai se apegar a isso. Então, a arte como tirar das ruas, pessoas da rua, de situação de rua, né? E aí você fala, mas não é só isso. É até difícil um morador de rua sair. Conheço muitos que estavam envolvidos e estavam na rua não porque precisava ficar na rua, mas para poder ficar usando droga. E hoje eles falam, olha, obrigado porque você me tirou de lá. Não, não tirei. Eu só contei meus sonhos, contei meus ideais e falei aonde a gente podia chegar. E não é fácil chegar sozinho. Então eu estou aqui para ajudar. Eu quero somar com vocês, né? Então, o sarau, ele me ajuda a tirar as pessoas de uma situação meio vida marginal para uma vida mais comedida, onde pensa nele e pensa nos outros também. Né? Ó, dia 22 vai ter no Espaço Cultural da Ana, né? Lá no Maria Eugênia. O dia que vai ser lá no Carlos? Esse mês não vai, a gente não vai fazer. Esse mês tá. gente não vai fazer. Então, a gente vai fazer. A gente não tem a data ainda para o mês que vem, assim, mas a gente ainda não definiu uma data. Então, só para encerrar aquela parte lá as pessoas que estão começando a escrever agora, ela deve reunir o material dela. Deu acima de 100 páginas, entre em contato com editoras. Ah, tá. Ah, eu não sei. Tem a Michele, por exemplo, Michele Clarina, ela tem o livro pronto. Eu falo, você é professora, você consegue lançar esse livro. Não vou falar que você vai viver dele, mas pelo menos você não vai tirar dinheiro do bolso para bancar ele. Começa a vender ele antecipado, tal. Mas ela não tem essa ideia. Então ela fica. Essa ideia, isso que você falou, é uma ideia para quem está querendo lançar aí. É uma ideia, mas tem que ter disposição, coragem, tem que ter, não adianta. Mas o escritor, o poeta, o artista, a gente, né? A gente tem que se colocar, pôr o pé na frente e fazer as coisas, porque a gente não tem ninguém para divulgar. A gente escreve, a gente vende, a gente divulga, tudo a gente. Senão não sai, não é? Não dá para esperar que alguém vá fazer assim para a gente, né? É um trabalho que você tem que pôr a mão na massa mesmo, para ele sair da caixinha do sonho. Não, senão você vai ficar escrevendo, começa a perder os trabalhos, né?
E não, você tem que ter meta. Não, eu vou publicar, eu vou publicar. Agora eu tô com, assim, eu quero publicar um ano que vem, o romance o ano que vem, que é continuação do Bendito entre as Mulheres. Horas Malditas vai ser continuação. Então eu queria continuar, porque eu contei a história do meu pai, e aí eu vou contar a minha até os 18 anos. Porque é uma trilogia, né? Acabou dando uma trilogia. Então eu vou contar ela até os 18 anos, e depois dos 18, sabe lá até quando, né? Mas aí, mas é que eu falo, não é vida real. Eu peguei a vida real e transformei ela num romance. Roberto, você está Né? com o seu livro aí, Sob a Lua? Tô. Mostra ele pra gente. Ah, ele aqui. Sob a Lua. Eu, Ah, eu queria que você escolher um poema. Você escolher um poema. Eu quero que você ó, leia um poema do livro pra gente. eu mandei para você, parece que não foi, eu mandei de novo, Não, mas não não sei chegou. se. Não chegou. Eu queria Era só ler um um pouquinho. poema seu, mas não chegou para mim. Então, eu quero que você leia um poema do seu livro. Então, eu vou mandar para você, eu vou declamar o que eu tinha mandado para você. Tá, Chama, chama Guardiã Celestial. Pode vamos lá. ser? Pode ser. Diz assim, ó. No infinito céu luminoso, voando se atirou no espaço. Anjo de corpo brilhoso, com beleza sem cansaço. Anjo que voava desnudo, sobre o azul do reino celestial. Cabelos longos e dourados, brilhando como precioso metal. Pernas longas, seio túrgido, ventre maravilhoso e bem contornado. Olhos azuis cor do céu, entre todos o mais bem dotado. Sentindo o prazer de suas asas leves, colorida com reflexo do sol, soprando o meu corpo desnudo, enchendo-me de desejo carnal. E trucou amavelmente: impossível, sou guardiã celestial. Fui atingido pela dor aguda do amor, e golpeava como um frio punhal. Chorei, lágrimas azuladas brotaram dos meus olhos e caíram na imensidão. Como pude ter uma amada do mais inatingível escalão? A brisa gelada bateu em minha nudez, acordando, tirando sonhos meus. Abri os olhos, encontrei a lucidez e vi o anjo do meu sonho dormindo, aquecendo o meu corpo com o seu. Fala. Muito bom, lindo. Parabéns, Roberto. Agora você vai falar para a gente onde as pessoas podem encontrar o seu livro, onde as pessoas podem saber mais sobre você, entrar em contato com você. Fala para a gente. Ó, eu agora estou fazendo o meu primeiro Instagram, né? Que é esse um que eu estou falando com você aqui. Foi exatamente por causa da entrevista que foi que eu resolvi fazer o Instagram. Vai estar nesse Instagram, né? Mas eu tenho no Facebook, você põe Roberto Flores, eu sou o primeiro. Roberto Flores Sorocaba, eu sou o primeiro. Ah, o livro de O Anjo Perverso, se você pôr assim, Roberto das Flores, Anjo Perverso, a editora está na editora Viseu. Roberto das Flores, Roberto das Flores, Bendita entre as Mulheres, aí vai cair na editora, na Amazon. Então, E, por enquanto é esse. Eu pretendo fazer uma página, alguma coisa, para poder divulgar melhor. Não só os meus trabalhos, mas eu quero ajudar algumas pessoas, então gostaria que essas pessoas estivessem na minha página depois. o livro Sob a Lua, onde encontra? Onde pode ser encontrado? O Sobre a Lua, por enquanto, é na editora Sincronicidade Book. Sincronicidade Book. Mas ela não, eu não vi, ela prometeu para mim que ia colocar na internet, eu não vi ainda, sabe? Mas eu sei que ele, na loja dele está vendendo. Tá, mas
se as pessoas quiserem entrar em contato com você para saber melhor, também pode entrar no Instagram ou no Facebook, né? É. E, e essa semana eu vou estar na Livraria Nobel, aqui aquela avenida que vai para o shopping, como é que chama? Na Afonso Vergueiro. Não é Afonso Vergueiro, ele vai para a Esplanada. Para o Esplanada. Ali, termina Barão da Pia, descendo ali. Naquela avenida tem uma livraria chamada Nobel. E eu estou conversando com eles para deixar o livro lá. Legal. Então, devagarzinho. Então, quem tiver interesse, né, em adquirir seu livro, é mais fácil entrar em contato com você pelo Instagram ou pelo Facebook para saber melhor. E dia 22 tem o sarau lá no Espaço do Arte. Isso. A partir das 20 horas. Dia 22, a partir das 20 horas, sarau que você promove lá no Espaço do Arte. Lembrando que o Espaço do Arte fica na rua Antônio São Leandro, 76, no bairro Maria Eugênia, né? Exato. Isso. Então, não se paga nada, porque tem muita gente que acha que paga para entrar. Não paga nada para entrar. Você pode ir lá, se você tem o dom, quiser mostrar seu talento, pode. E se você não tem o dom, vai lá para conversar, vai bater palma com o talento dos outros, fazer amizade, é muito bom. Legal. Bom, Roberto, eu queria te agradecer, tá? Por você ter aceitado o convite de vir aqui, bater esse papo com a gente, abrir um pouquinho da sua história. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. E dia 22 a gente se encontra lá no Espaço do Arte. Roberto? Eu estou vendo aqui uma mensagem, eu não consigo ler o nome da pessoa. Ela diz assim... cadê? Às vezes... Você consegue ler as mensagens? Tem uma mensagem aqui. O que se escreve, muitas vezes, ele é apenas um interlocutor. Quer dizer, que a gente escreve e a gente é apenas um interlocutor entre a palavra e os sentimentos daqueles que vão ler os escritos. Pior que é verdade. É verdade. Uhum. Mas eu não sei, eu não tô vendo o nome da pessoa. É isso aí. Então vamos... Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, eu gostaria de falar. Quem não escreve, apoia quem escreve. Mas é um prazer para a gente ter as pessoas do nosso lado. Nos saraus da vida, nos lançamentos que vai ter. E às vezes no lançamento você nem quer que a pessoa compre o livro. Eu não estou em condições de comprar o livro. Não compra. Vai lá para apoiar o evento. Vai prestigiar, para apoiar, né? Nos saraus também é um encontro das pessoas com a arte, é um encontro gostoso, que as pessoas estão ali para compartilhar a arte, para trocar ideia e para um enriquecer o outro, né? Então, verdade. Então, eu acho que principalmente o artista, o escritor, o poeta, tem que apoiar o colega, né? O colega vai fazer alguma coisa, vai lá prestigiar, vai lá bater palma, porque um fortalece o outro. Um fortalece o outro. Verdade. Roberto, vamos encerrar a live. Tá bom. Foi um prazer. Foi um prazer. Prazer foi uma honra ter você aqui.
Uma honra bater esse papo com você aqui no Instagram do Movimento Café com Poema Sorocaba. Vamos encerrar agora. Até a próxima. E, Roberto, até dia 22 lá no Sarau, no Espaço do Arte. Beijo para todo mundo. Quem esteve aqui presente com a gente, prestigiando essa live. Um abraço. Beijos poéticos para todos. Obrigado.